Se você é uma pessoa de bom coração, se inscreva no canal, pois parte da renda que ele nos gera, doamos para a instituição Mão Amiga, onde ajudamos crianças de baixa renda a se alimentarem. Era uma manhã de sábado como qualquer outra. O cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha. Os raios de sol entravam suavemente pela janela, e a família Silva se preparava para mais um café da manhã tranquilo. Ricardo folheava distraidamente o jornal enquanto sua esposa Ana terminava de preparar as torradas. A pequena Isabela, de apenas 7 anos, mexia preguiçosamente os cereais na tigela, fazendo aquele barulho irritante que só as crianças conseguem fazer sem perceber. Tudo parecia absolutamente normal. Uma família de classe média, morando num bairro residencial de São Paulo, com sua rotina de fim de semana estabelecida há anos. Ricardo, contador de 42 anos, sempre foi um homem pontual, organizado, daqueles que nunca davam motivos para desconfiança. Ana, enfermeira de 38 anos, conhecia cada expressão do marido, cada silêncio, cada sorriso. 10 anos de casamento criam essa intimidade que parece inquebrantável. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Isabela parou de mexer os cereais e ergueu os olhos castanhos para o pai. Havia uma seriedade estranha naquele rostinho infantil, uma determinação que não combinava com sua idade. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se uma nuvem tivesse tapado o sol de repente. Ana continuava de costas, passando manteiga na torrada, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Papai, devo contar à mamãe sobre a noite passada? A pergunta saiu da boca de Isabela com a naturalidade assustadora das crianças. Aquela honestidade brutal que corta o ar como uma lâmina. O mundo parou. Literalmente parou. O garfo que Ricardo segurava ficou suspenso no ar. O jornal começou a tremer em suas mãos, e o coração disparou de uma forma que ele jamais havia experimentado. Era como se um raio tivesse caído bem ali, na mesa do café da manhã. Ana se virou lentamente, ainda com a faca da manteiga na mão, um sorriso inocente nos lábios que rapidamente se transformou em confusão. Sobre o que, querida? Perguntou, olhando primeiro para a filha, depois para o marido. A atmosfera na cozinha mudou completamente. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso, carregado de uma tensão elétrica que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Ricardo sentiu o suor frio escorrendo pela testa. Seus olhos se encontraram com os da filha, e naquele momento ele viu algo que o aterrorizou. Isabela sabia. De alguma forma, aquela criança havia presenciado algo que mudaria tudo para sempre. Ele tentou engolir em seco, mas a saliva não descia. Tentou forçar um sorriso, mas os músculos do rosto simplesmente não obedeceram. Não foi nada, princesa. Ele conseguiu gaguejar, mas a voz saiu estranha, diferente, como se pertencesse a outra pessoa. Ana franziu a testa. Ela conhecia aquela voz. Era a mesma voz que Ricardo usava quando mentia sobre trabalhar até tarde, quando inventava desculpas para sair nos fins de semana, quando dizia que as reuniões haviam se estendido. Uma voz que ela havia escolhido ignorar durante meses, talvez anos. Mas papai, você estava chorando, insistiu Isabela, com aquela perseverança típica das crianças que ainda não aprenderam que alguns segredos devem permanecer enterrados. Você estava no escritório de pijama, falando no telefone. E estava chorando. Eu te vi quando fui beber água. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana soltou a faca, que caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela casa inteira. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. Como explicar para uma criança de 7 anos que alguns momentos da vida adulta são complexos demais para serem entendidos? Como explicar que às vezes as pessoas se perdem, mesmo quando acreditam saber exatamente onde estão? A noite anterior havia sido um marco. Ricardo finalmente havia tomado a decisão que vinha adiando há meses. Depois que Ana e Isabela foram dormir, ele desceu para o escritório e fez aquela ligação. A ligação que mudaria tudo. A ligação que uma criança de 7 anos inocentemente havia testemunhado através da porta entreaberta. Ana se aproximou da mesa, as pernas tremendo ligeiramente. Chorando? Por que você estava chorando, Ricardo? A pergunta saiu num sussurro, mas carregava o peso de uma suspeita que havia sido plantada há muito tempo e finalmente começava a brotar. Ela se sentou devagar, como se qualquer movimento brusco fosse fazer o mundo desabar completamente. Isabela olhava de um para o outro,
começando a perceber que havia algo errado na atmosfera. Aquela intuição infantil que capta as emoções dos adultos, mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo. Ela não tinha ideia de que suas palavras inocentes estavam prestes a destruir tudo o que conhecia como lar, como família, como segurança. Ricardo tentou recuperar o controle. Era um homem inteligente, sempre soube contornar situações difíceis. Nos negócios, sabia exatamente o que dizer para acalmar clientes nervosos. Em casa, sempre conseguira manter a paz com explicações plausíveis. Mas desta vez era diferente. Desta vez havia uma testemunha. Uma testemunha de 7 anos que não sabia mentir, que não entendia os códigos silenciosos dos adultos. Eu estava preocupado com o trabalho, filha. Às vezes os adultos ficam preocupados e choram um pouquinho. Não foi nada importante. A mentira saiu automática, treinada por meses de practice, mas soou oca mesmo para ele. Ana o encarava com uma intensidade que ele não via há anos. Era como se ela estivesse vendo o marido pela primeira vez, ou talvez pela última. Mas você falou um nome. Papai? Continuou Isabela, mexendo novamente os cereais, completamente alheia ao terremoto emocional que estava causando. Um nome bonito. Marina? Isso mesmo, Marina. Você disse que amava ela e que ia contar a verdade logo. O coração de Ricardo parou. Literalmente parou por alguns segundos antes de voltar a bater de forma irregular, descompassada. Ana ficou pálida. Marina. O nome ecoou na mente dela como um sino fúnebre. Marina, a secretária do escritório. Marina, de 28 anos, solteira, sempre disponível para reuniões extras. Marina, que Ricardo mencionava com uma frequência que Ana havia escolhido ignorar. Marina, que agora tinha nome, sobrenome e lugar na destruição do seu casamento. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida, porque o que aconteceu naquela cozinha é mais comum do que você imagina. É impressionante como as crianças têm essa capacidade de ver, através das máscaras que os adultos usam. Elas não sabem que existem segredos que devem ser mantidos. Não entendem os protocolos silenciosos dos relacionamentos. Para elas, a verdade é apenas a verdade, simples e direta. Ricardo sabia que havia chegado o momento que ele tanto temia, o momento em que as duas vidas que vinha levando há 8 meses iriam colidir de forma irreversível. De um lado, Ana, sua esposa, mãe de sua filha, a mulher com quem construiu uma vida, uma casa, uma rotina. Do outro lado, Marina, a paixão que o havia pegado completamente desprevenido, o amor que ele não planejou, não esperou, mas que se tornou mais real do que qualquer coisa que já havia sentido. O telefone começou a tocar. Era sábado de manhã, quem ligaria tão cedo? O aparelho ficava numa mesinha próxima à cozinha, e o toque estridente cortou o silêncio tenso como uma sirene de alarme. Ninguém se moveu para atender. Ricardo, Ana e Isabela ficaram ali, congelados, como se atender o telefone fosse admitir que a vida normal havia acabado para sempre. Depois de alguns toques, a secretária eletrônica disparou. A voz que saiu do aparelho foi como um tiro certeiro no peito de Ana. Oi, amor, é a Marina. Sei que é cedo, mas não consegui dormir a noite toda pensando na nossa conversa. Você disse que ia contar hoje e eu só queria dizer que estarei aqui esperando. Te amo. A ligação se encerrou, deixando um silêncio ainda mais pesado do que antes. Isabela parou de mexer os cereais e olhou para a mãe, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, por que você está chorando agora também? A pergunta inocente foi o estopim. Ana desabou em soluços, anos de suspeitas reprimidas explodindo de uma só vez. Ricardo permanecia imóvel, assistindo sua vida desmoronar na velocidade de um castelo de cartas. A vida tem uma forma cruel de nos mostrar que os segredos mais bem guardados sempre encontram uma maneira de vir à tona. E quando isso acontece, é como se o universo inteiro conspirasse para que a verdade exploda no momento mais inesperado, da forma mais devastadora possível. Ricardo ficou ali parado, observando sua esposa desmoronar, sabendo que cada lágrima que escorria pelo rosto dela era culpa sua, sabendo que aquela criança inocente, mexendo os cereais na tigela, havia acabado de destruir uma família sem nem mesmo perceber. Ana levantou-se da cadeira com movimentos mecânicos, como uma boneca sendo controlada por cordas invisíveis. Caminhou até a pia e apoiou as 2 mãos na bancada de costas para o marido e a filha.
Os ombros tremiam ligeiramente e Ricardo podia ouvir os soluços abafados que ela tentava controlar. 10 anos de casamento e ele nunca a havia visto chorar daquela forma. Não era apenas tristeza. Era uma dor profunda, visceral. O tipo de dor que nasce quando você descobre que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Mamãe, você está bem? Isabela desceu da cadeira e se aproximou da mãe, tocando levemente sua perna. A inocência daquela criança era ao mesmo tempo tocante e devastadora. Ela não compreendia que suas palavras haviam acabado de explodir uma bomba no coração daquela família. Para ela, apenas contara algo que viu. Da mesma forma que contaria sobre um passarinho na janela ou um desenho animado na televisão. Ana se virou devagar, enxugou os olhos com as costas da mão e se agachou na altura da filha. Estou bem, meu amor. Às vezes as mamães também ficam tristes, mas não é culpa sua, tá bom? Nunca é culpa sua. Ela abraçou Isabela com força, como se quisesse protegê-la de toda a dor que estava por vir. Como se soubesse que aquela criança inocente estava prestes a se tornar vítima de uma guerra entre adultos. Ricardo finalmente encontrou forças para se levantar. Ele sabia que não havia mais como fugir. Não havia mais desculpas para inventar, não havia mais mentiras para contar. A verdade estava ali, nua e crua, trazida à luz por uma criança de 7 anos que apenas queria beber água durante a madrugada. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, sabendo que qualquer movimento brusco poderia piorar ainda mais a situação. Ana, eu preciso conversar com você. As palavras saíram num sussurro rouco, carregadas de um peso que ele nunca imaginou que teria que carregar. Ela ergueu os olhos para ele e naquele olhar Ricardo viu tudo. A decepção, a raiva, a tristeza, mas principalmente, a confirmação. Ana sempre soube. Talvez não conscientemente, mas em algum lugar profundo do coração, ela sempre soube que algo estava errado. Deixa a Isabela no quarto primeiro, respondeu Ana, a voz firme apesar das lágrimas. Ela se levantou, pegou a filha pela mão e caminhou em direção ao corredor. Vem, querida. Vamos ver televisão no seu quarto enquanto papai e mamãe conversam aqui na cozinha. A menina seguiu obedientemente, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que o clima da casa havia mudado drasticamente. Enquanto Ana levava Isabela para o quarto, Ricardo ficou sozinho na cozinha, cercado pelos destroços de uma manhã que começou normal e se transformou num pesadelo. O café estava esfriando, as torradas permaneciam intocadas no prato, e o cheiro de lar feliz que pairava no ar havia sido substituído por algo pesado, sufocante. Ele olhou pela janela e viu vizinhos regando jardins, crianças brincando na rua, a vida normal continuando lá fora, enquanto ali dentro tudo desmoronava. Quando Ana voltou, ela havia mudado. Não era mais a esposa carinhosa da manhã. Não era mais a mulher que passou 10 anos acreditando nas mentiras dele. Era uma desconhecida. Alguém que havia sido ferida de forma irreversível e agora exigia explicações. Ela se sentou à mesa de braços cruzados e o encarou com uma firmeza que ele nunca havia visto antes. Agora você vai me contar tudo, Ricardo. Tudo. E não adianta tentar mentir porque eu já sei que você está mentindo há muito tempo. A voz dela estava calma, controlada. Mas havia uma frieza ali que cortava mais fundo do que qualquer grito. Não há nada pior do que a decepção silenciosa de alguém que você ama. Não há nada mais devastador do que olhar nos olhos de uma pessoa e ver que ela parou de acreditar em você. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou em frente à esposa. Por onde começar? Como explicar que se apaixonou por outra pessoa sem ter planejado isso? Como dizer que os últimos 8 meses da vida dele foram uma mentira constante, mas que também foram os meses em que ele se sentiu mais vivo? Como falar sobre Marina sem soar como um clichê ambulante? Como mais um homem de meia-idade que se perdeu no caminho. Marina é... Ela trabalha no escritório. Começou há 1 ano e meio. No início era apenas profissional, Ana. Você tem que acreditar nisso. Eu nunca quis que isso acontecesse. As palavras saíam devagar, pesadas, como se cada uma delas fosse um prego sendo martelado no caixão do casamento. Ana permanecia imóvel, apenas ouvindo, absorvendo cada confissão como uma esponja absorve água. Quando começou? A pergunta foi direta, sem rodeios. Ana não queria poesia. Não queria justificativas românticas. Queria fatos, datas. A cronologia da traição. Há 8 meses, respondeu Ricardo. E viu Ana fechar os olhos por alguns segundos.
8 meses. 240 dias de mentiras. 240 dias em que ela acordava ao lado de um estranho sem saber. E ontem à noite você decidiu o quê? Que ia deixar a família. Que ia abandonar sua filha por uma garota de 20 e poucos anos. A amargura na voz de Ana era palpável. Ela não estava apenas magoada, estava furiosa. Furiosa consigo mesma por ter sido tão ingênua. Furiosa com ele por ter destruído tudo. Furiosa com o mundo por permitir que aquilo acontecesse. Ricardo respirou fundo. Sabia que a próxima frase seria definitiva. Sabia que não haveria volta depois delas. Eu disse para ela que ia contar a verdade para você hoje. Que não conseguia mais viver mentindo. Que você merecia saber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana o encarava como se estivesse vendo um extraterrestre. Como se não conseguisse acreditar que aquele homem à sua frente era a mesma pessoa com quem havia construído uma vida. Se você deixar um like agora, você está me ajudando a continuar contando histórias que tocam o coração das pessoas. E se essa história está te impactando, se você está sentindo o que Ana está sentindo neste momento, você não está sozinho. Milhares de pessoas passam por isso todos os dias. Descobrem que a pessoa em quem mais confiavam havia criado uma vida paralela, uma existência secreta que funcionava como um tumor crescendo em silêncio. E você ama ela? A pergunta saiu num sussurro, mas ecoou pela cozinha como um grito. Ricardo sabia que aquela era a pergunta que Ana mais temia fazer, e que ele mais temia responder. Porque a resposta honesta não era apenas sim ou não. A resposta honesta era complexa, contraditória, dolorosa para todos os envolvidos. Eu me apaixonei, Ana. Não foi planejado, não foi algo que eu quis que acontecesse. Mas aconteceu. E sim, eu amo ela. A confissão saiu como um tiro certeiro no peito de Ana. Ela se curvou para frente, como se tivesse levado um soco no estômago. E ficou assim por alguns segundos, processando a informação que acabara de receber. E nós? E a Isabela? E esses 10 anos? Tudo isso não significou nada para você? As perguntas saíam enrajadas como balas de metralhadora. Ana estava desesperada por respostas, por algum sentido naquele caos, por alguma explicação que pudesse diminuir a dor que sentia no peito. Significou tudo. Ana, você e a Isabela são as pessoas mais importantes da minha vida. Por isso que eu estava sofrendo tanto. Por isso que você me viu chorando ontem à noite. Porque eu sei que não há como ter os dois amores ao mesmo tempo. Sei que vou ter que escolher, e sei que qualquer escolha que eu faça vai machucar pessoas que eu amo. Ana se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. A raiva finalmente havia encontrado uma saída. Você acha que isso é sobre você? Você acha que você é a vítima aqui? Você traiu sua família? Mentiu durante 8 meses e agora quer que eu sinta pena de você porque está sofrendo? A voz dela subiu de tom, e Ricardo teve medo de que Isabela ouvisse no quarto. Eu não quero que você sinta pena de mim, Ana. Eu só quero que você entenda que isso não foi feito para te machucar. Eu me perdi no caminho, me apaixonei sem querer. E agora estou tentando fazer a coisa certa. Por isso que eu ia contar a verdade hoje. A justificativa soou patética até para ele mesmo. Como explicar traição? Como racionalizar o coração? A coisa certa? A coisa certa era não ter traído sua família. A coisa certa era ter conversado comigo se não estava feliz no casamento. A coisa certa era não ter deixado sua filha de 7 anos descobrir seu segredo e ter que carregar esse peso. Ana estava gritando agora. Anos de frustrações reprimidas finalmente encontrando voz. Do quarto veio a voz assustada de Isabela. Mamãe? Papai? Por que vocês estão brigando? A pergunta inocente da criança trouxe os dois de volta à realidade. Eles se olharam, ambos percebendo que aquela situação estava fugindo do controle, que estavam destruindo não apenas o casamento, mas também a sensação de segurança da filha. Ana respirou fundo, passou as mãos pelo cabelo e tentou recuperar o controle. Já vou, meu amor. Mamãe e papai estão apenas conversando. Ela olhou para Ricardo com uma mistura de desprezo e pena. Você vai ter que sair de casa hoje. Vou explicar para Isabela que você vai viajar a trabalho por uns dias. Preciso de tempo para pensar, para decidir o que fazer com isso tudo. Ana, por favor, vamos conversar com calma. Podemos tentar resolver isso. Podemos tentar salvar nosso casamento. Eu posso terminar com a Marina, posso... Não, não pode, Ricardo. Não pode porque você já fez sua escolha há 8 meses atrás. E não pode porque eu nunca mais vou conseguir olhar para você sem lembrar dessa mentira. Não pode porque você quebrou algo em mim que não tem conserto.
As palavras de Ana foram como lâminas cortando o que restava das esperanças de Ricardo. Ele sabia que ela estava certa. Sabia que havia ultrapassado uma linha da qual não se volta. Mas ainda havia uma parte dele que acreditava que o amor de 10 anos poderia ser maior do que a traição de 8 meses. Você realmente quer que eu saia? A pergunta saiu num sussurro. Uma última tentativa de encontrar uma brecha, uma possibilidade de reconciliação. Ana o encarou por longos segundos e naquele olhar Ricardo viu a resposta antes mesmo dela falar. Sim, Ricardo. Quero que você saia. Hoje. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Ricardo. Ele subiu para o quarto que havia compartilhado com Ana durante 10 anos e começou a fazer uma mala, tentando decidir quais pertences levar quando você não sabe se está saindo para sempre ou apenas por alguns dias. Cada peça de roupa que dobrava, cada objeto pessoal que escolhia, parecia carregar o peso de uma década de memórias que agora estavam contaminadas pela mentira. Ana permaneceu na cozinha, limpando obsessivamente a mesa do café da manhã, que havia sido interrompido de forma tão brutal. Ela esfregava a madeira com força desnecessária, como se pudesse apagar não apenas as migalhas, mas também as palavras que haviam sido ditas, as confissões que haviam sido feitas, a realidade que havia sido revelada. Cada movimento era mecânico, automático, uma forma de manter a mente ocupada para não pensar no que acabara de acontecer. Do quarto, Isabela observava tudo com aquela percepção aguçada que as crianças possuem. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo havia mudado para sempre naquela casa. Sabia que suas palavras inocentes sobre a noite anterior haviam desencadeado algo muito maior do que ela poderia imaginar. E embora fosse apenas uma criança, já começava a carregar um peso que não deveria ser seu. Ricardo desceu com uma mala pequena, tentando parecer casual, como se realmente fosse apenas uma viagem de negócios. Ana o observou em silêncio, notando como ele evitava olhá-la nos olhos, como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a alça da mala. 10 anos de convivência haviam ensinado a ela todos os sinais de nervosismo dele, todas as pequenas manias que ele tinha quando estava sob pressão. Pai, você vai viajar? Isabela apareceu na sala, abraçando seu ursinho de pelúcia favorito. Ricardo se agachou na altura dela tentando sorrir, mas o sorriso saiu forçado, artificial. Vou sim, princesa. Papai precisa resolver algumas coisas do trabalho. Mas eu volto logo, tá bom? A mentira saiu facilmente demais. Mais uma em uma sequência que já durava meses. Ana observou a cena com o coração apertado, sabendo que aquela poderia ser a última vez que Isabela veria o pai como uma figura segura e confiável. Você volta quando, papai? A pergunta da criança ecoou pela casa como um sino fúnebre. Ricardo olhou para Ana, procurando alguma orientação, algum sinal de quantos dias ele teria para resolver aquela situação. Ana desviou o olhar, incapaz de responder a uma pergunta para a qual ela mesma não tinha resposta. Em alguns dias, amor. Papai vai ligar todos os dias para conversar com você, prometo. Isabela abraçou o pai com força, e naquele abraço, Ricardo sentiu o peso de tudo o que estava perdendo. Não era apenas um casamento que estava em ruínas, era uma família inteira. Era a rotina dos domingos de manhã vendo desenho animado juntos. Eram as histórias antes de dormir, eram os almoços de família, as comemorações de aniversário, toda uma estrutura de vida que ele havia construído durante uma década e que agora estava desmoronando por causa de suas escolhas. Quando Ricardo finalmente saiu de casa, Ana trancou a porta com força excessiva, como se quisesse ter certeza de que ele não poderia voltar facilmente. O barulho da chave girando na fechadura ecoou pela casa vazia. Um som definitivo que marcava o fim de uma era. Ela se encostou na porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente, sem se preocupar em ser forte, sem se preocupar em proteger a filha, apenas sendo uma mulher que havia acabado de descobrir que sua vida inteira era uma mentira. Isabela se aproximou da mãe, ainda abraçando o ursinho. Mamãe, foi culpa minha que papai foi embora. A pergunta partiu o coração de Ana em 1000 pedaços. Como explicar para uma criança de 7 anos que os adultos às vezes fazem escolhas terríveis? Como dizer que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam de forma irreversível? Como proteger a inocência de uma criança em meio ao caos emocional dos adultos? Claro que não, meu amor. Nunca foi culpa sua. Às vezes os papais e as mamães precisam ficar um tempinho separados para resolver problemas de adultos. Mas isso não tem nada a ver com você, você entende? Ana se agachou e abraçou a filha,
tentando passar uma segurança que ela mesma não sentia, tentando ser o porto seguro de Isabela quando seu próprio mundo estava desabando. Se você está acompanhando essa história e já passou por algo parecido, deixa um sim nos comentários. Se nunca passou por isso, mas está sentindo a dor junto com Ana, deixa um não. Porque o que aconteceu naquela casa acontece todos os dias, em milhares de lares pelo Brasil afora. A traição não escolhe classe social, idade, tempo de relacionamento. Ela simplesmente acontece, deixando um rastro de destruição que afeta não apenas o casal, mas principalmente os filhos que se tornam vítimas inocentes de decisões adultas. Enquanto Ana tentava explicar o inexplicável para Isabela, Ricardo dirigia pelas ruas da cidade sem destino certo. Ele havia ligado para Marina durante o caminho, contando rapidamente o que havia acontecido. Ela ofereceu o apartamento dela, um refúgio temporário enquanto ele decidia os próximos passos. Mas enquanto dirigia, Ricardo não conseguia parar de pensar se havia feito a escolha certa. Será que valia a pena destruir uma família por um amor que tinha apenas 8 meses? O apartamento de Marina ficava do outro lado da cidade. Um contraste gritante com a casa que ele havia deixado. Enquanto sua casa com Ana era aconchegante, cheia de fotos de família, brinquedos da Isabela espalhados pelos cantos e a bagunça organizada de uma vida compartilhada, o apartamento de Marina era moderno, minimalista, sem histórias nas paredes. Era bonito, funcional, mas não tinha alma, não tinha as marcas do tempo, não tinha memórias grudadas nos móveis. Marina o recebeu com um abraço apertado, mas Ricardo percebeu que algo havia mudado nela também. A ligação da manhã havia mostrado para ambos a realidade crua do que estava acontecendo. Não era mais um romance secreto, uma paixão escondida. Era uma situação real, com consequências reais, com uma família destruída como resultado direto de suas escolhas. O peso dessa responsabilidade estava estampado no rosto dos dois. Como ela reagiu? Marina perguntou, preparando um café que nenhum dos dois realmente queria. Ricardo se sentou no sofá e passou as mãos pelo cabelo, tentando encontrar palavras para descrever a dor que viu nos olhos de Ana. Como você acha que ela reagiu, Marina? Descobriu que o marido de 10 anos estava mentindo há 8 meses. Descobriu através da própria filha de 7 anos, como qualquer pessoa normal reagiria. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina e Ricardo estavam finalmente face a face com as consequências de suas escolhas. Durante meses eles haviam vivido em uma bolha, acreditando que o amor deles era maior do que qualquer obstáculo. Mas a realidade é sempre mais complexa do que nossas fantasias românticas. A realidade envolve pessoas reais sendo feridas, crianças sendo traumatizadas, famílias sendo destruídas. Você se arrepende? A pergunta de Marina saiu num sussurro, mas carregava o peso de uma bomba. Ricardo a encarou por longos segundos tentando encontrar uma resposta honesta. Como se arrepender de um amor genuíno? Como lamentar ter encontrado alguém que fez seu coração bater mais forte? Mas ao mesmo tempo, como não se arrepender de ter destruído uma família, de ter magoado uma mulher que não merecia, de ter traumatizado uma criança inocente? Eu me arrependo de ter mentido durante todos esses meses. Me arrependo de não ter sido honesto com Ana desde o começo. Me arrependo de ter colocado Isabela nessa situação. Mas me arrepender de você? Me arrepender do que sinto por você? Isso eu não consigo fazer. A resposta foi honesta, mas deixou no ar uma questão ainda mais difícil. Era possível construir um amor duradouro sobre os escombros de uma família destruída? Naquela noite, Ricardo praticamente não dormiu. Ele ficou acordado no sofá de Marina, olhando para o teto, pensando em Ana sozinha na cama deles, pensando em Isabela, que talvez tivesse tido pesadelos, pensando em como uma manhã que começou tão normal havia se transformado em um divisor de águas em sua vida. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de decepção de Ana, ouvia a voz inocente de Isabela perguntando se havia sido culpa dela. Marina também não conseguiu dormir. Ela ficou na cama, ouvindo a respiração irregular de Ricardo na sala, se perguntando se havia feito a escolha certa. Será que um amor que nasce da traição pode florescer? Será que é possível ser feliz sabendo que sua felicidade foi construída sobre a infelicidade de outras pessoas? Será que Ricardo um dia olharia para ela com ressentimento, culpando-a pela destruição de sua família? Do outro lado da cidade, Ana também passava a noite em claro. Ela havia deitado Isabela mais cedo, inventando uma história sobre o papai ter que viajar de última hora. Mas quando ficou sozinha,
A realidade a atingiu com força total. 10 anos de casamento. 10 anos acreditando que conhecia o homem ao lado dela na cama. 10 anos construindo uma vida que acabara de descobrir ser uma ilusão. Ela levantou e foi até o escritório onde Ricardo havia feito a ligação na noite anterior. Sentou na cadeira dele e tentou imaginar como havia sido aquele momento. Como ele havia encontrado coragem para dizer as palavras que destruiriam tudo. Como havia conseguido pronunciar o nome de outra mulher naquele espaço que era deles, da família deles. Como havia conseguido voltar para a cama ao lado dela, depois de uma confissão daquelas. Ana abriu as gavetas da mesa, procurando por mais evidências, mais provas do que já sabia ser verdade. Encontrou alguns papéis de trabalho, algumas contas, nada demais. Mas na última gaveta, escondido embaixo de alguns documentos, estava um pequeno papel com uma letra feminina. Obrigada pelo almoço de hoje. Mal posso esperar pelo próximo encontro. Com amor, M. A data era de 3 meses atrás. Bem no meio do período em que Ricardo dizia estar trabalhando muito e chegando tarde em casa, aquele pequeno papel foi como receber mais uma punhalada. Ana percebeu que não conhecia nem 10% do que havia acontecido durante aqueles 8 meses. Quantos encontros houve? Quantos almoços românticos? Quantas mentiras ele teve que inventar? Quantas vezes ela havia perguntado sobre o dia dele e recebido respostas completamente falsas? A madrugada se arrastou lentamente, com 3 pessoas em locais diferentes da cidade, todas acordadas, todas processando as consequências de uma manhã que mudou tudo para sempre. Ana na casa que agora parecia grande demais e silenciosa demais. Ricardo no apartamento de Marina, sentindo-se um estranho em um lugar que não era seu lar. Marina tentando entender se o que ela sentia era amor verdadeiro ou apenas a emoção de um relacionamento proibido. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo um novo dia, as 3 pessoas envolvidas naquele triângulo amoroso sabiam que não havia mais volta. As cartas estavam na mesa. A verdade havia sido revelada. E agora cada um teria que lidar com as consequências de suas escolhas. O que nenhum deles sabia ainda era que os próximos dias trariam revelações ainda mais difíceis de lidar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. Ricardo tentava estabelecer uma rotina no apartamento de Marina. Mas tudo parecia estranho, deslocado. Ele acordava de manhã procurando pela bagunça familiar, pelo barulho de Isabela correndo pelo corredor, pelo cheiro do café que Ana preparava todos os dias há uma década. Em vez disso, encontrava o silêncio organizado de uma vida que ainda não era sua, de um espaço que não carregava suas memórias. Marina fazia questão de mostrar que ele era bem-vindo, que poderiam construir uma vida juntos ali. Ela acordava mais cedo para preparar o café da manhã, reorganizou alguns móveis para dar espaço para as roupas dele, até comprou uma marca de cereal que ela sabia que ele gostava. Mas por mais que tentasse, não conseguia apagar a sensação de que estava vivendo com um fantasma, com alguém que fisicamente estava ali, mas emocionalmente ainda habitava a casa que havia deixado. Ana, por sua vez, teve que reinventar completamente sua rotina. Acordar sozinha na cama que dividiu durante 10 anos era uma tortura diária. O lado direito do colchão, onde Ricardo sempre dormia, permanecia intocado, como um lembrete constante de tudo o que havia mudado. Ela chegou a cogitar trocar de quarto, dormir no sofá, qualquer coisa para fugir daquele espaço carregado de memórias que agora doíam mais do que consolavam. A parte mais difícil era lidar com as perguntas de Isabela. A criança havia aceito a explicação inicial sobre a viagem de trabalho do pai. Mas conforme os dias passavam, suas perguntas ficavam mais específicas, mais difíceis de responder. Por que papai não ligou ainda? Por que ele não disse quando volta? Por que mamãe chora quando acha que eu não estou vendo? Ana se sentia caminhando em um campo minado emocional, tentando proteger a filha enquanto lutava contra sua própria dor. Ricardo cumpriu a promessa de ligar todos os dias, mas as conversas com Isabela eram uma tortura. Ouvir a voz da filha do outro lado da linha, cheia de saudade e confusão, era como receber uma punhalada diária. Ela contava sobre o dia na escola, perguntava quando ele voltaria. Dizia que estava com saudades dos abraços dele, e ele tinha que mentir. Mais uma vez. Inventar desculpas sobre reuniões importantes e trabalho que se estendia mais do que o esperado. Durante uma dessas ligações, Isabela fez uma pergunta que gelou o sangue de Ricardo. Papai, a Marina que ligou no sábado é a mesma Marina do seu trabalho que você sempre fala?
A inocência da pergunta continha uma perspicácia assustadora. Ricardo gaguejou, tentou desviar o assunto, mas percebeu que estava subestimando a capacidade de observação da filha. Crianças de 7 anos podem não entender completamente as complexidades dos relacionamentos adultos, mas são especialistas em detectar inconsistências. Ana, que estava por perto durante a ligação, ouviu a pergunta da filha e sentiu uma nova onda de dor. Ela havia passado os últimos dias tentando não pensar em Marina como uma pessoa real, tentando mantê-la como uma abstração, um erro de julgamento do marido. Mas ouvir o nome dela na boca inocente da filha a trouxe de volta à realidade. Marina era real, tinha nome, história, e aparentemente estava inserida na vida profissional de Ricardo, de uma forma que Ana desconhecia completamente. Depois de desligar o telefone, Ana se viu fazendo algo que jamais imaginou que faria. Pesquisou Marina nas redes sociais. Não foi difícil encontrá-la. Marina Santos, 28 anos, secretária executiva, solteira. As fotos mostravam uma mulher bonita, sorridente, cheia de vida. Não era uma femme fatale, não era uma sedutora profissional. Era apenas uma mulher comum que havia se apaixonado por um homem casado. Ou que havia seduzido conscientemente um homem casado. Ana não conseguia decidir qual das duas opções a machucava mais. Olhando as fotos de Marina, Ana se viu fazendo comparações inevitáveis. Marina era 10 anos mais nova. Tinha um corpo que ainda não havia passado por uma gravidez. Uma pele que ainda não mostrava os sinais da idade, mas mais do que a aparência física, o que mais incomodava Ana era a expressão de felicidade genuína nos olhos de Marina. Era a felicidade de quem ainda acredita em finais felizes, de quem não carrega as cicatrizes das desilusões da vida adulta. Uma das fotos chamou especial atenção de Ana. Era uma selfie de Marina em um restaurante que Ana reconheceu imediatamente. O mesmo restaurante onde ela e Ricardo haviam comemorado o último aniversário de casamento, apenas 4 meses atrás. A coincidência era cruel demais para ser apenas coincidência. Será que Ricardo havia levado Marina ao mesmo lugar onde celebrava momentos importantes com a esposa? Será que ele não tinha nem criatividade suficiente para escolher lugares diferentes para suas duas vidas? Se você está acompanhando essa história e já passou por algo parecido, você sabe como Ana está se sentindo neste momento. É uma mistura de dor, raiva, curiosidade mórbida e necessidade de entender quem é essa outra pessoa que entrou na sua vida de forma tão devastadora. Deixa um super thanks se essa parte da história está mexendo com você, porque infelizmente essa é uma realidade que milhares de mulheres enfrentam todos os dias. Enquanto Ana mergulhava nas redes sociais de Marina, Ricardo enfrentava seus próprios demônios no apartamento que agora dividia com ela. Marina havia voltado do trabalho animada, contando sobre o dia, tentando criar uma normalidade que ainda não existia, mas Ricardo mal conseguia prestar atenção no que ela dizia. Sua mente estava presa na ligação com Isabela, na pergunta que ela havia feito, na forma como Ana havia ficado tensa ao ouvir o nome de Marina. Marina percebeu a distração de Ricardo e decidiu abordar o assunto diretamente. Você está se arrependendo, não está? De ter saído de casa, de estar aqui comigo. A pergunta foi feita sem acusação, com uma tristeza resignada que partiu o coração de Ricardo. Ele olhou para ela, essa mulher que havia virado sua vida de cabeça para baixo, que havia despertado nele sentimentos que ele achava que não existiam mais. Não é arrependimento, Marina, é culpa. É saber que minha filha está sofrendo, que Ana está destruída, que eu destruí uma família por... Por quê? Por paixão? Por amor? Às vezes nem sei mais qual é a diferença. As palavras saíram carregadas de angústia, de um homem que estava descobrindo que as decisões adultas raramente são simples como parecem de fora. Marina se aproximou e sentou ao lado dele no sofá. Você acha que se tivesse ficado em casa, continuado mentindo, seria melhor para todo mundo? Você acha que Isabela seria mais feliz crescendo numa casa onde os pais vivem uma mentira? A pergunta era válida. Mas Ricardo não tinha energia para filosofias. Ele estava cansado de tentar racionalizar sentimentos. Cansado de procurar justificativas para escolhas que talvez simplesmente não tivessem justificativa. Eu não sei mais o que pensar, Marina. Sei que amo você. Sei que o que sinto por você é real. Mas sei também que o preço dessa realidade está sendo alto demais para pessoas que não mereciam pagar por ela. Ricardo apoiou a cabeça nas mãos. O peso da situação finalmente começando a esmagá-lo por completo. Foi nesse momento que o telefone de Marina tocou.
Era um número desconhecido, mas algo no toque insistente fez com que ela atendesse. Do outro lado da linha, uma voz feminina, firme mas controlada. Marina? É Ana, a esposa do Ricardo. Acho que precisamos conversar. O sangue de Marina gelou. Ricardo ergueu a cabeça, vendo a expressão de pânico no rosto da namorada. Ana havia descoberto seu telefone. Ana queria conversar diretamente com ela. A situação havia saído completamente do controle de Ricardo. E agora as duas mulheres da sua vida iriam se encontrar cara a cara. Marina olhou para Ricardo, procurando orientação, mas ele estava tão perdido quanto ela. Eu acho que sim, conseguiu responder a voz trêmula. Ana continuou com uma calma assustadora. Amanhã às 3 da tarde na cafeteria do Shopping Center Norte. Vou estar de blusa azul. E Marina? Venha sozinha. A ligação se encerrou deixando um silêncio pesado no apartamento. Ricardo e Marina se olharam, ambos sabendo que o dia seguinte seria definitivo para o futuro de todos eles. Ana havia tomado as rédeas da situação e agora controlava o jogo. Ela não era mais apenas a esposa traída esperando passivamente por resoluções. Ela havia se tornado uma força ativa naquele triângulo, e isso mudava tudo. Naquela noite, novamente, 3 pessoas em lugares diferentes passaram horas em claro. Ana, preparando mentalmente o que diria para Marina, tentando decidir se queria destruí-la ou entendê-la. Marina, aterrorizada com o encontro do dia seguinte, se perguntando que tipo de mulher era Ana, se ela seria agressiva ou civilizada. Ricardo sentindo-se completamente impotente, sabendo que seu destino estava sendo decidido por 2 mulheres que se encontrariam sem ele. O que nenhum deles sabia era que aquele encontro revelaria verdades que nenhum deles estava preparado para ouvir. Verdades que mudariam não apenas o rumo daquela história, mas também a percepção que cada um tinha sobre si mesmo e sobre os outros. Porque às vezes, quando estamos no meio de uma tempestade emocional, só conseguimos enxergar claramente quando saímos do olho do furacão. A manhã do dia seguinte amanheceu cinzenta, como se o próprio céu soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ana acordou com uma determinação que ela não sentia há dias. Ela havia passado tempo demais sendo vítima daquela situação. Era hora de assumir o controle, de buscar respostas, de olhar nos olhos da mulher que havia ajudado a destruir sua família e tentar entender quem ela realmente era. Às 2h45 da tarde, Ana estava sentada na cafeteria do shopping, nervosa, mas determinada. Ela havia escolhido uma mesa estratégica, de onde podia observar toda a entrada, e vestiu a blusa azul que havia mencionado no telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no café que havia pedido, mais para ter algo para fazer do que por vontade de beber. 10 minutos depois, ela viu uma mulher jovem entrar na cafeteria, olhando ao redor com nervosismo evidente. Marina era exatamente como nas fotos das redes sociais, mas pessoalmente carregava uma vulnerabilidade que as imagens não mostravam. Ela vestia roupas simples, elegantes, mas não exageradas. E seus olhos denunciavam uma noite mal dormida. Quando seus olhares se cruzaram, houve um momento de reconhecimento mútuo, aquele instante constrangedor em que 2 mulheres que dividiram o mesmo homem se veem pela primeira vez. Ana fez um gesto discreto com a mão, indicando a cadeira vazia à sua frente. Marina se aproximou devagar, como quem caminha para o próprio julgamento, e se sentou sem dizer palavra. As 2 ficaram em silêncio por alguns segundos, cada uma avaliando a outra, tentando entender quem era a pessoa à sua frente. Não havia hostilidade explícita no ar, mas havia uma tensão elétrica que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Obrigada por ter vindo. Ana finalmente quebrou o silêncio. Sua voz surpreendentemente calma. Marina assentiu, ainda sem conseguir falar. Ela havia imaginado 1000 cenários diferentes para aquele encontro, desde uma discussão acalorada até um confronto violento. Mas a tranquilidade aparente de Ana a desconcertou completamente. Eu precisava te conhecer, continuou Ana. Precisava entender quem é a mulher que meu marido escolheu no lugar da família dele. As palavras foram ditas sem agressividade, mas carregavam um peso devastador. Marina finalmente encontrou sua voz. Eu sinto muito, Ana. Eu sei que isso não significa nada vindo de mim, mas eu realmente sinto muito por tudo o que aconteceu. As palavras saíram trêmulas, carregadas de uma culpa que ela carregava, desde que a situação havia se tornado real. Ana estudou o rosto de Marina por longos segundos.
Você sabia que ele era casado desde o começo? A pergunta foi direta, sem rodeios. Marina baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Ana. Sabia, sim. Ele nunca mentiu sobre isso. Desde o primeiro dia ele falou sobre você e sobre Isabela. A honestidade de Marina foi como um soco no estômago de Ana. De alguma forma seria mais fácil odiá-la se ela tivesse sido enganada também. E mesmo assim você se envolveu com ele? Ana perguntou, genuinamente curiosa para entender a lógica por trás daquela decisão. Marina respirou fundo antes de responder. No começo era apenas atração física, química no trabalho. Mas depois eu me apaixonei. E quando você se apaixona, você não consegue racionalizar. Você só sente. E o sentimento parece maior do que qualquer consequência. A sinceridade brutalmente honesta de Marina desarmara Ana de uma forma que ela não esperava. Ela havia ido àquele encontro esperando encontrar uma sedutora calculista, uma mulher sem escrúpulos, que havia deliberadamente destruído um casamento. Em vez disso, encontrou uma jovem perdida, apaixonada e carregando sua própria carga de culpa e conflitos internos. Você realmente ama ele? Ana perguntou. E pela primeira vez sua voz tremeu ligeiramente. Marina ergueu os olhos e Ana viu lágrimas se formando. Amo. Amo de uma forma que nunca imaginei que fosse possível amar alguém. Mas também sei que esse amor está causando muito sofrimento para pessoas que não merecem. A confissão foi feita com uma dor palpável que ecoou na mesa entre as duas mulheres. Ana se recostou na cadeira, processando a informação. Durante dias ela havia tentado diminuir o que Ricardo sentia por Marina, convencendo-se de que era apenas uma aventura, um capricho de homem de meia idade. Mas olhando nos olhos de Marina, vendo a dor genuína ali, ela teve que aceitar uma verdade ainda mais dolorosa. Ricardo realmente havia se apaixonado. Não era apenas sexo, não era apenas novidade. Era amor verdadeiro, o que tornava tudo infinitamente mais complicado. E agora? Ana perguntou, não tanto para Marina quanto para o universo. O que vocês pretendem fazer? Construir uma vida sobre os escombros da minha família? Marina balançou a cabeça vigorosamente. Eu não sei, Ana. Eu pensei que sabia, pensei que o amor seria suficiente. Mas vendo você aqui falando comigo de forma tão civilizada apesar de tudo, eu percebo que não é tão simples assim. Se você está acompanhando essa história e quer saber como ela termina, deixa um comentário com a palavra final. Porque o que aconteceu naquela cafeteria mudou completamente o rumo de toda a situação. Duas mulheres que poderiam ter se odiado descobriram algo inesperado uma na outra. Algo que faria Ricardo repensar tudo o que acreditava saber sobre amor, família e escolhas. Ana pediu outro café, um sinal de que a conversa estava longe de terminar. Marina, você tem irmãs? Não, sou filha única, respondeu Marina, curiosa sobre aonde Ana queria chegar. Ana assentiu pensativamente. Eu também sou. Sempre quis ter uma irmã. Alguém com quem dividir os problemas, as dúvidas. Alguém que entendesse o que é ser mulher neste mundo complicado. A mudança de assunto confundiu Marina, mas ela decidiu seguir a conversa. Por que você está me contando isso? Ana sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Porque olhando para você, vendo como você está sofrendo também, eu percebo que talvez nós duas sejamos vítimas da mesma situação. Você roubou meu marido, mas ele também roubou sua juventude, sua inocência, sua capacidade de amar sem culpa. Marina não esperava por aquela perspectiva. Ela havia se preparado para ser julgada, atacada, humilhada. Não estava preparada para ser vista como uma vítima também. Ana continuou. Você tem 28 anos, Marina. Deveria estar namorando homens solteiros, construindo uma vida sem ter que carregar o peso de uma família destruída. Deveria estar vivendo seu primeiro grande amor sem toda essa bagagem. As palavras de Ana tocaram uma ferida que Marina nem sabia que existia. Ela começou a chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços profundos que vinham do peito. Ana estendeu a mão por cima da mesa e tocou levemente o braço de Marina. Não foi um gesto de perdão, mas de compreensão entre duas mulheres que estavam pagando o preço das escolhas de um homem. Ele falou sobre mim? Ana perguntou quando Marina se acalmou um pouco. Ele contou como éramos felizes antes, como construímos nossa vida juntos. Marina assentiu. Falava assim, falava que você era uma boa esposa, uma boa mãe. Falava que se sentia culpado por estar mentindo, mas também falava que não conseguia parar de me amar. Ana respirou fundo. E você acreditava que era possível ser feliz começando uma relação dessa forma? Marina enxugou os olhos com um guardanapo. Eu queria acreditar.
Quando você está apaixonada, você acredita em qualquer coisa. Acredita que o amor conquista tudo, que as coisas vão se resolver magicamente. Mas a realidade é que não existe mágica, né? Existem apenas consequências. A conversa estava tomando um rumo que nenhuma das duas havia antecipado. Hannah olhou para Marina com uma mistura de pena e admiração. Admiração pela honestidade brutal. Pena pela ingenuidade perdida. Marina, por sua vez, começava a ver Ana não como a inimiga, mas como uma mulher que havia vivido tudo o que ela própria gostaria de viver. Um casamento real. Uma família construída. Uma vida compartilhada. Sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? Ana perguntou, mexendo distraidamente o açúcar no café. É que eu entendo vocês dois. Entendo você por ter se apaixonado por um homem que parecia seguro, maduro, estabelecido. E entendo ele por ter se sentido jovem de novo ao lado de alguém como você. O que eu não entendo é como ninguém pensou em mim e na Isabela antes de tomar suas decisões. Marina se encolheu na cadeira. Essa era a parte mais difícil de enfrentar. Eles haviam pensado em si mesmos, em seus sentimentos, em sua paixão. Mas haviam tratado Ana e Isabela como obstáculos a serem contornados, não como pessoas reais com sentimentos reais. Você tem razão, Marina admitiu. Nós fomos egoístas. Eu fui egoísta. Ana ficou em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cafeteria ao redor delas. Famílias fazendo compras, casais de namorados, adolescentes rindo alto. A vida normal continuando enquanto ali, naquela mesa, duas vidas estavam sendo redefinidas. Marina, ela disse finalmente, eu tenho uma proposta para você. Marina ergueu os olhos intrigada e apreensiva. Ana continuou. Eu quero que você conte para o Ricardo que conversamos. Quero que você conte que eu não te odeio. Que eu entendo que você também está sofrendo. E quero que você pergunte uma coisa para ele. Ele realmente acha que pode ser feliz sabendo que construiu essa felicidade sobre o sofrimento da filha dele? A proposta pegou Marina de surpresa. Por que você quer que eu faça isso? Por que você não fala diretamente com ele? Ana sorriu tristemente. Porque vocês dois precisam descobrir sozinhos se o que sentem é forte o suficiente para suportar a realidade. Se é amor verdadeiro ou apenas a emoção de um relacionamento proibido. E essa descoberta tem que vir de vocês, não de mim. Marina assentiu lentamente, começando a entender o que Ana estava propondo. Era um teste. Uma forma de forçar Ricardo a confrontar as consequências reais de suas escolhas. Era também uma demonstração de maturidade emocional, que Marina não esperava de uma mulher traída. Ana se levantou, deixando dinheiro na mesa para pagar os cafés. Marina, seja feliz, mas seja feliz de verdade, não apenas apaixonada. E lembre-se de que existe uma criança de 7 anos que não entende por que o pai dela foi embora. Se vocês realmente vão ficar juntos, essa criança vai fazer parte das vidas de vocês, querendo ou não. Marina ficou sentada, assistindo Ana sair da cafeteria com uma dignidade que ela invejou. Ela havia esperado encontrar uma mulher amargurada, cheia de ódio, sedenta por vingança. Em vez disso, encontrou alguém que estava lidando com a traição de forma mais madura do que ela própria estava lidando com a paixão. E isso a fez questionar pela primeira vez se realmente estava preparada para as responsabilidades que viriam junto com Ricardo.